Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos na sexta-feira da 15ª semana do Tempo Comum. Gratidão por estar comigo, rezando essa liturgia, rezando pela minha e pela sua intenção particular. Curta, comente, para que nosso canal fique mais relevante. Eu desejo que a graça santíssima de Deus esteja contigo. Escute a palavra, veja onde ela merece uma conversão. Deus está dentro de você. Você não está sozinho. Deseje caminhar com esse Deus. Sempre peça a Ele uma graça quando for ler sua palavra. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o Teu louvor e para o Teu servir. Rezaremos hoje no capítulo 38 de Isaías, do versículo 1 ao versículo 6, versículo 21 até o versículo 22. Naqueles dias, Ezequias foi acometido de uma doença mortal. Foi visitá-lo o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Isto diz o Senhor, arruma as coisas de tua casa, pois vais morrer e não viverás. Então Ezequias virou o rosto contra a parede e orou ao Senhor, dizendo: Peço-te, Senhor, te lembre de que tenho caminhado em tua presença com fidelidade e probidade de coração, e tenho praticado o bem aos teus olhos. Então Isaías ordenou que fizesse uma cataplasma de massa de figo e aplicasse sobre a ferida, que ele ficaria bom. Perguntou Ezequias: e qual é o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Este é o sinal que terás do Senhor, de que ele cumprirá a promessa que te fez. Eis que farei recuar 10 graus a sombra dos graus que já desceu no relógio solar de Acais. De fato, a marca do sol recuara 10 graus dos que ela tinha descido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Isaías 38. Vós livraste minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Eu dizia: é necessário que eu me vá no apogeu de minha vida e de meus dias. Para a mansão triste dos mortos descerei, sem viver o que me resta dos meus anos. Vós livraste minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo de 1 ao versículo 8. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação, um dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca leste o que Davi fez quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca leste na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrariar culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesse compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não tereis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Hoje estamos rezando no capítulo 38 de Isaías. Esse capítulo, ele trata da doença do rei Ezequias, o rei de Judá. O profeta foi até o rei de Judá e disse: Põe em ordem tua casa, pois vais morrer. Olha só. Então Ezequias ficou preocupado. Imagina alguém chegar para você e dizer que você vai morrer.
qual era a sua situação? O que é que você faria? Ezequias orou a Deus, confessou seus pecados e pediu, se fosse a vontade de Deus, que Deus o curasse. Olha só, todos nós, eu e você, nós podemos ficar doentes. Mas alguma doença nós só adquirimos, muitas vezes, porque nós não fugimos da regra. Às vezes nós somos sedentários demais, não caminhamos, não fazemos exercício físico e adoecemos. Então, assim, nós ficamos desequilibrados, né? E às vezes a gente também é desobediente, não pode comer comida gordurosa, vai e come. Então, toda vez que a gente transgride a lei da saúde, nós somos convidados a doença entrar na nossa vida. E Ezequias sabia que estava doente. E o que é que ele faz? Ele ora ao Senhor, confessa seus pecados, põe em ordem a sua casa. Ou seja, voltou-se para Deus, voltou a rezar, voltou a confessar, voltou a ouvir os clamores de Deus. Então, como Ezequias, nós também somos chamados a colocar em ordem a nossa casa com mais intimidade com esse Deus, diariamente. É o que diz o salmista hoje no Salmo de Isaías 38. Vós livraste minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. E Mateus, no capítulo 11, hoje vai falar que Jesus quer a misericórdia e não o sacrifício. Jesus está num embate teológico muito forte com os fariseus. Porque no sábado ninguém podia fazer nada. Os amigos, companheiros de Jesus estão com fome, passando por uma plantação, e é sábado. Aí Jesus diz, se vocês tivessem entendido a regra máxima de Deus, não falariam. O sábado é tão precioso para o povo da antiga aliança, né? Como é para nós o domingo. Mas eles viam com mais rigor. Mas assim, mas aqui Jesus está falando, não é da lei. Lei pela lei, para negar. Não. Ele falou o seguinte, você esconde a sua maldade, você esconde a sua preguiça, você esconde a sua falta de vontade de servir por trás de uma lei. O mais importante, olha, meu amigo, meu irmão, é nós entendermos que a grandeza da regra é Jesus. Quando nós vivemos na obediência, que é Jesus, nós estamos sobre toda a lei. Não para virar infrator, não. Nosso comportamento deve ser baseado no comportamento de Cristo. Estarmos sempre em comunhão com Cristo. E na comunhão com Cristo, nós encontramos o quê? O discernimento para nossas dúvidas. Os discípulos estavam com fome, mas era sábado. Jesus não nega o descanso do sábado, não. Mas vai partir do critério do amor. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Nenhuma lei, por melhor que ela seja, ela pode ser usada para sacrificar o inocente, nem para superar a dignidade humana. Então, os companheiros de Jesus vão até o milharal e tiram o milho para comer, se alimentar. Jesus nos ensina que a misericórdia deve ser maior do que o sacrifício da lei. Em Jesus nós encontramos a misericórdia divina para ser vivida acima de qualquer sacrifício. Então, busquemos viver em perfeita comunhão com a vontade do Senhor, nosso Deus. Use a norma, use os ritos para expressar a misericórdia sobre a necessidade do outro, porque o que Jesus nos ensina, nós devemos ter misericórdia, nos colocar, ter compaixão do outro, ficar no lugar dele e não sacrificá-lo. Então assim, aí eu pergunto a você, como é que nós estamos vivendo nossos dias santos e feriados? Como é que nós estamos vivendo os nossos domingos? Olha só, os feriados e os domingos só vão ter sentido se até aqui está o Senhor.
peçamos a Deus, ao Senhor nosso Deus, que nos ensine, como ensinou a Ezequias, a orar ao Pai, a suplicar o seu perdão, pedir a Jesus também nesta liturgia que nós possamos aprender a ter misericórdia, ter compaixão com o nosso próximo e nos colocarmos no lugar dele na hora das necessidades. E pedir a graça de usarmos como regra para saciar a fome do nosso irmão, da nossa irmã, a misericórdia e a graça de Deus, para que nós nunca possamos nos afastar do Senhor nosso Deus na hora que os irmãos estiverem necessitados. Amém. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem.